Os bolsonaristas estão fulos da vida com o Romário, porque o Romário votou contra a PEC que reduzia os poderes dos ministros do STF. A principal bandeira e a única que os bolsonaristas têm. E é claro que essa votação do Romário provocou muita reação nas redes sociais, pediram a exclusão do baixinho, do partido. Isso não vai acontecer. O Romário já traiu o Bolsonaro antes e vai trair de novo. Não cobrem fidelidade do Romário. O Bolsonaro deve ter ficado possesso internamente no partido e especula-se que não há nenhum tipo de mal-estar. Mas vai saber. Bolsonaro vai continuar sendo traído. Esse é o lema da vida dele. Na sua opinião, por que essas traições estão ocorrendo dentro do PL? É porque Bolsonaro não tem mais capital político? E o que você me fala dessas reações do bolsonarismo? É medo de perder a unidade? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Como nós ficamos todos sabendo, houve a votação e a aprovação daquela PEC no Senado que reduzia os poderes dos ministros do STF, excluindo assim a possibilidade de decisões monocráticas a depender de algumas situações. Isso foi uma grande mobilização dos bolsonaristas, houve um empenho muito grande e a bancada bolsonarista no Senado votou quase que unânime, só um voto contra. O voto justamente do Romário. E aí o bicho pegou, pessoal, o bicho pegou pro Romário. Os bolsonaristas começaram a protestar, começaram a atacar o Romário. O irmão da Carla Zambelli, que é deputado estadual por São Paulo, fez um ataque direto. Postou a foto do Romário, falou que ela bola fora que ele tinha dado. Outros começaram a cobrar a expulsão, né, do Romário do partido, o que não vai acontecer. O Poder 360, que é um site sobre política, explicou mais ou menos os motivos que o Romário votou contra a PEC e a favor do STF. O Romário ele tem uma certa dívida de gratidão com o STF pelo fato do judiciário ter sido muito duro com o Daniel Silveira. Lembra do Daniel Silveira, aquele fortão? Então, com a prisão do Daniel Silveira, ele não pôde disputar o Senado. E ele seria senador pelo Rio de Janeiro, que é o reduto do Romário. Sem o Daniel Silveira ficou muito mais fácil para o Romário disputar e ser reeleito. Então, pelo fato de haver essa dívida de gratidão, ele votou contra a PEC. E os bolsonaristas, claro, o atacaram por conta disso também, já que os bolsonaristas mais radicais preferiam o Daniel Silveira. O Romário já havia traído o Bolsonaro antes. Especula-se que lá em 2022 ele apertou 13 ao invés de apertar 22. Romário e Bolsonaro são do mesmo partido, o PL. O Romário ele ficou muito revoltado com o Bolsonaro porque o Bolsonaro não deu apoio à candidatura dele. Na verdade, o Bolsonaro apoiou o Daniel Silveira, que nem era do partido do Bolsonaro. E na primeira oportunidade que o Romário teve, ele traiu o Bolsonaro quando votou a favor do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, votando contra o Rogério Marinho, que era do partido do Romário, que era o indicado do Bolsonaro. O Romário como parlamentar, pessoal, vamos lá, ele é uma lástima. Eu procurei aqui na plataforma discursos dele no Senado, não tem discurso. A única coisa que tem do Romário é ele chorando por conta da aprovação de um projeto e um bate-boca que ele teve com um deputado. Só isso. É um senador assim que não serve para absolutamente nada, é inócuo, ele nem aparece. Essa é a grande verdade. Mas é bom que pelo menos ele aparece, faz algumas pantomimas, vira vídeo, vira assunto, né? Os bolsonaristas ficam fulos, porque essa PEC tinha um interesse particular dos bolsonaristas. Como eu falei, o bolsonarismo não existe, não tem mais pauta, não tem bandeira. É muito difícil mobilizar e engajar o bolsonarismo. Porque quando o Carluxo comandava as redes sociais do Bolsonaro, e foi falado pelo Mauro Cid que o Carlos era o grande chefe do gabinete do ódio. A forma como Carlos encontrava para engajar os bolsonaristas era com ataques desferidos ao STF e principalmente ao Alexandre de Moraes. Porque o judiciário são os grandes inimigos, ou é o grande inimigo do bolsonarista. Sempre que a lei vem, os foras da lei ficam bravos, né? O maior inimigo, ou a maior inimiga dos foras da lei é justamente a lei. Então eles se engajaram muito nessa PEC. E quando houve o voto contra do Romário, causou ali um mal-estar nos bolsonaristas. O Carlos Potinho, que é o líder do PL no Senado, disse que não tem mal-estar algum com o Romário pelo fato dele ter votado contra a PEC.
Ele disse que já esperava, né? Porque o Romário ele tem uma posição independente e o voto do Romário que ele contava era com o voto contra a reforma tributária e de fato o Romário votou contra a reforma tributária. Mas dentro do partido não tem nenhum problema, não tem nenhum mal-estar, vai ficar as coisas do jeito que elas estão. Sabe por quê? Porque o Romário, por mais que o pessoal, os bolsonaristas peçam punição, o Romário não vai ser punido. Na verdade, nenhum senador será punido por traírem as indicações do PL. O PL indicou votar a favor da PEC. Mas o Romário votou contra, ele não vai ser punido. Assim como o outro senador que votou a favor da reforma tributária também não vai ser punido. Diferentemente da Câmara dos Deputados. Lá na Câmara, o PL tem sido muito mais rígido com as traições. No Senado, não. E isso porque, segundo informações do Igor Gadelha, o Valdemar Costa Neto teme que as punições aos senadores possam provocar idas ou mudanças de partido, enfraquecendo assim o PL dentro do Senado. Por isso que não vai ter provocação ou punição alguma. O Bolsonaro, por sua vez, está revoltado com as traições. E ele está pedindo expulsão ou punição aos traidores. Dificilmente isso vai acontecer. Essas traições, pessoal, elas estão ocorrendo pela própria incapacidade política do Bolsonaro. Bolsonaro não tem capacidade política, ele não sabe negociar, ele não sabe aglutinar, porque ele nunca teve que negociar na vida dele. Agora, depois que ele foi cassado, saiu do poder e está com o capital político reduzido, ele precisa manter uma unidade em torno dele para poder manter a sua força, mas não é isso que acontece, ele não consegue manter essa unidade do partido. Então vai ter dissidente. Vai ter gente que vai votar contra ele, vai ter gente que vai votar a favor do Lula, e isso é normal, porque o Bolsonaro ele já não é absolutamente mais nada. Nem dentro do PL ele é a grande estrela, né? O Bolsonaro ele é coadjuvante da Michelle. Então qual é a função dos bolsonaristas agora? Manter a unidade dentro do bolsonarismo, com ameaças, como aconteceu com o Romário. A única forma do Bolsonaro ter um controle do partido é ameaçando. Então, com traidores, dissidentes, a manifestação bolsonarista vai ser sempre essa. Todo aquele que votar contra Bolsonaro ou trair o Bolsonaro, os manifestantes vão rapidamente se reunir na internet, nas redes sociais, mesmo que bem mais discreto do que era na época do Gabinete do Ódio, para atacarem esse possível traidor ou suposto traidor do Bolsonaro. Essa é a forma que eles vão usar. Ataques em grupo para intimidar dentro do PL, porque punições mesmo não vão acontecer. E não sei porque eles estão tão revoltados assim com a traição do Romário. Se tem alguém acostumado em ser traído, em levar chifre, esse alguém é o Bolsonaro. Para ele, traição, ele chama de terça-feira, pô.